Olá, a gente está de volta aí para a terceira e última parte da nossa quarta videoaula. Essa videoaula está tratando dos comandos de repetição indefinidos, né, onde o número de repetições são indefinidas, e que é uma sequência, né, de estudo das estruturas de repetições que a gente começou com o comando para, né, a gente viu o enquanto, depois a gente viu o repita, e essa nossa terceira parte, ela vai mostrar uma coisa interessante, que se vocês se recordam, no finalzinho da segunda parte dessa videoaula, um exemplo lá onde o usuário tinha que entrar com valores monetários, inadvertidamente, quando eu estava rodando o programinha aqui para vocês, eu entrei com vários valores e eu entrei com -1, que é um valor numérico válido, porém não é um valor numérico real, valor monetário real, isso não existe, valor negativo, né? No dia a dia isso não existe. Só que o programa aceitou normalmente, continuou pedindo novos valores até que eu digitasse o 0, que interrompeu o programa. Então nessa videoaula, nessa terceira parte da videoaula, a gente vai aprender a trabalhar, fazer consistência na entrada de dados, né? O que eu quero dizer com isso? É muito comum que os usuários, na hora que estão entrando com os dados nos programas, principalmente nesses programas onde não tem muita informação para ajudar o usuário a entrar com dados, o usuário entra com dado que é inválido, dado que não tem nada a ver. Igual esse exemplo colocado aqui, ó, a idade de uma pessoa, né? Ninguém tem idade acima de 200, até acima de 150, ninguém tem idade negativa. Então, normalmente as idades variam entre 0 e 140 ou até 200, né? Vamos extrapolar um pouquinho aí. Mas quando o usuário digitar um valor que difere desse limite, é importante que o algoritmo informe para o usuário que aquele dado é inválido, informe qual que é a faixa de dados válidos e peça de novo aquele dado antes de continuar a entrada, né, dos demais dados do algoritmo. Normalmente a gente utiliza para fazer consistência de dados de uma estrutura de repetição, exatamente para que fique no loop, é até um subloop dentro de um loop maior, né? Fique naquele subloop, aquele loop interno, enquanto o usuário não digitar o dado, né, que está sendo pedido dentro daquele limite de valores lados, o algoritmo vai ficando dentro da estrutura. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Normalmente, a gente utiliza o comando repita. Por que a gente utiliza o comando repita como estrutura de repetição para fazer validação ou consistência de dados? Porque se vocês tiverem lembrado da segunda parte, né, o último vídeo que a gente viu, o comando repita, ele obrigatoriamente faz uma repetição. Ou seja, sem testar nada, ele já faz uma repetição. Então essa primeira repetição seria a primeira vez que o usuário vai digitar aquele dado. Mas após a digitação daquele dado, o algoritmo tem que fazer a consistência. E como a condição de parada do repita é colocada no final, casa direitinho com esse processo de consistência e validação dos dados, né? Então observe como é que tem que ser a estrutura, gente. Nós temos aqui o comando repita, aí dentro dele, pensem, nós vamos ver exemplos, né, completos, mas pensem que essa estrutura de repetição, ela está dentro de uma estrutura maior, tá? Então nós temos aqui o comando repita, o escreva-leia pedindo o dado, um dado qualquer, né? Então dentro do escreva vai ter uma mensagem solicitando o dado, dentro do leia vai ter a variável que vai receber o dado que o usuário vai digitar, e antes do algoritmo passar para o próximo comando, ou pode ser inclusive uma nova entrada de dados, ele vai testar. Essa variável de entrada, ela está dentro dos valores válidos? Ela está inserida nos valores válidos? Ou ela é diferente? Ou ela está fora? Se ela for diferente dos valores válidos, eu vou mandar uma mensagem para a tela, né? Normalmente é importante que a gente dê uma mensagem bem esclarecedora. Dado inválido, a idade tem que estar entre 0 e 140. Valor monetário inválido, não pode ser inserido valores negativos. E assim vai. Por exemplo, você pede um dia do mês de fevereiro, a pessoa digita 30. O mês de fevereiro não tem 30 dias. Então, assim, dentro de cada contexto, de cada dado, você valida e dá essa mensagem. Então, aqui no até,
lembra da montagem né, da estrutura de um comando repita? Você só vai interromper essa repetição quando dado a variável de entrada conter valores válidos, né? Então a gente fica nessa repetição. Então, normalmente, para fazer consistência de dados, a gente usa o repita. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Faça um algoritmo para ler os nomes, idades e os salários recebidos no fim do mês por cada um dos 123 funcionários de uma empresa e calcular e imprimir o valor total que a empresa gastará com a folha de pagamento. Então, algoritmo simples. O algoritmo vai pedir o nome, a idade e o salário de 123 funcionários. Opa, estrutura de repetição com o número de repetições definidas, 123. Posso usar o para. Então é o que a gente vai usar. No final, eu quero o somatório de todos os valores, ou seja, o valor total da folha, tá? Então veja bem, inclusive a gente vai ter que usar 2 slides aqui, que o algoritmo acaba ficando um pouco grande em termos de código. Então nós temos aqui a estrutura de repetição principal, que vai variar 123 vezes, vai pedir o nome do funcionário, vai pedir a idade do funcionário e o salário. Observe que o nome do funcionário não está sendo feito nenhum tipo de consistência. O que o usuário digitar como nome, o sistema vai aceitar. Mas, no caso da idade, a gente criou aquela estrutura de validação dos dados. Observe que o escreva-leia da idade está inserida dentro de um repita, né? Logo após a pessoa digitar a idade, eu testo. A idade é menor do que 12 ou maior do que 100, eu estou entendendo que eu não tenho funcionários que tenham menos de 12 anos ou que tenham mais de 100 anos. Eu não tenho funcionário menor de idade ou funcionário mais idoso, né? Se acontecer da pessoa digitar um valor que fuja desse intervalo, vai ser impressa a mensagem, idade inválida, digite novamente. E observem o até, só vai ser verdadeira essa condição, é uma condição composta, né? Se a idade for maior ou igual a 12 e a idade for menor do que 100. Enquanto a pessoa, o usuário, não digitar uma idade que esteja entre 12 e 100, ou menor do que 100, ele continua nesse loop aqui, ok? Então veja que esse repita até, ele é só para consistir a idade. Continuação do algoritmo, observe que nós temos aqui uma outra estrutura de repita até, né, na sequência da estrutura anterior, exatamente para testar o salário. Né? Então eu estou lendo aqui o salário recebido, estou testando se ele é menor que 0 ou maior do que 100 mil, ou seja, nenhum funcionário da empresa vai ganhar valor negativo, pode ganhar até 0, né? Que a pessoa pode ter tanto desconto que ela não vai receber nada. Ou tem salário acima de 100 mil reais. Se o usuário digitar valores fora desse intervalo, vai aparecer a mensagem na tela salário inválido e ele vai pedir, o algoritmo vai pedir de novo o salário. Então nós vimos aqui a consistência de salário. Se passar pela consistência de idade e passar pela consistência de salário, aí ele faz o somatório do salário, fim para, faz uma nova repetição e o algoritmo continua com um novo loop. Tá? Então, voltando aqui no slide, a gente trabalhou aqui a consistência de idade, com o repita até, e nós trabalhamos aqui também com a consistência de salário, com o repita até. Ok? Se eu tiver 10 entradas de dados no meu programa e dessas 10, 6 vale a pena fazer consistência de dados, eu vou precisar de 6 estruturas de repita até dentro do meu algoritmo. Claro, né? O algoritmo fica com um código maior, mas ele fica com uma validação de dados que deixa o algoritmo imune a erros de digitação do usuário. Ok? Bom, um outro assunto que é interessante a gente abordar é a chamada interrupção abrupta de um loop. Né? Normalmente, o comando para, ele só é interrompido quando o número de repetições definido no seu cabeçalho é atingido. Os comandos repita e até, eles são interrompidos quando eu chego lá na condição que tem, né, no valor do flag. Né? Então tem a condição de parada que determina tanto no enquanto quanto no repita. Mas existem algumas situações, principalmente quando a gente faz códigos muito grandes, dentro de uma estrutura de repetição, que é interessante a gente criar no meio lá do código, no meio da estrutura de repetição,
a gente criar uma forma de interromper a repetição. Não é interromper o algoritmo, não. Interromper a repetição. Então, para isso, gente, a gente cria, a gente usa o comando interrompa. Ou seja, o comando para. A gente tem só resumindo, a gente tem as repetições interrompidas quando o parâmetro valor final, a variável auxiliar, chega no valor final. O enquanto, quando a condição ou expressão booleana no cabeçalho se torna falsa. O repita, quando a condição ou expressão booleana no seu cabeçalho se torna verdadeira. Então essas são as situações normais de interrupção. A gente viu isso até o momento. Mas se eu utilizar o comando interrompa, eu interrompo de forma abrupta as repetições, tanto do para, quanto do repita, quanto do enquanto. Inclusive, gente, normalmente a gente não é muito legal a gente utilizar o comando interrompa no meio dos nossos algoritmos, não. Ele realmente faz uma quebra, mas em várias situações, volto a dizer, quando o código dentro da estrutura de repetição é muito grande, a gente não tem que criar um se, né, para criar toda aquela estrutura do se para interromper, a gente usa o interrompa, torna o código mais claro, porém, é aquilo que eu falei, naquele ponto, a estrutura de repetição é interrompida e ele vai lá para o final da estrutura de repetição, tá? Olha o exemplo aí, nós estamos utilizando aí o comando interrompa, é um comando simples, sem parâmetro nenhum, ele é um dos comandos mais simples que tem, né? E normalmente, aliás, em quase 100% das vezes, ele é utilizado dentro de um se. E esse se tem uma condição que é aquela condição diferente, que não é nem a condição de parada, o flag normal, é como se fosse um segundo flag, uma condição extra que eu vou criar, que pode acontecer e que se acontecer aquela situação, eu quero que a estrutura de repetição seja interrompida. Inclusive, no caso do comando para, o comando interrompa até faz mais sentido, porque o para, ele é programado. Se você programar ele para fazer 5 repetições, ele faz 5. Se você programar ele para fazer 100, ele faz 100. O comando repita e o comando enquanto não tem um número de repetições definido, mas você programa ele para chegou no flag, interrompe. Aí o interrompa não, o comando interrompa, ele finaliza a repetição. Então, no caso do para, ele é interessante porque você quer interromper a repetição antes de chegar naquele número de interrupções definida. Então, observem o exemplo. Eu coloquei aqui o se com o comando interrompa dentro dele, no meio do comando para. Ok? É claro, eu posso colocar no início, no final, não tem nenhum problema, tá? Quando o comando interrompa é executado, ou seja, a condição se torna verdadeira, o comando interrompa é executado, simplesmente o algoritmo pula para os comandos após o fim para, no caso do para, né? Da mesma forma, eu posso usar o interrompa dentro de um enquanto, ou seja, ele é uma condição diferente, né? Se na condição normal do enquanto eu tenho flag, na condição desse se que trabalha em conjunto com o interrompa, eu crio eventualmente um flag 2, né? E dentro do repita a mesma coisa. Então assim, o uso do comando interrompa é muito tranquilo. Inclusive se eu colocar o comando interrompa sem o se, não faz muito sentido, mas a hora que chegar nele, a estrutura de repetição é interrompida. Não faz muito sentido, né? Que eu quero que seja interrompido quando a condição ou esse segundo flag aparecer, né? A gente vai fazer um exemplo aqui, ó. Faça um algoritmo para ler a idade e o sexo, no caso vai ser M ou F, né, que o usuário vai digitar, de cada um dos 500 funcionários de uma empresa e calcular e imprimir a média das idades e a quantidade de mulheres. Se a idade digitada for igual a 0, a repetição deverá ser interrompida. Veja, eu estou afirmando que são 500 funcionários, né? Pelo menos eu estou imaginando que são 500 funcionários, então eu vou digitar o sexo, eu vou digitar a idade, né? Vou calcular a média, mas vamos supor que eu errei, não são 500. Então eu tenho uma segunda saída, uma segunda forma de interromper a repetição, que é digitando 0 na idade. Vamos ver o código. Observe. São 500 repetições, eu usei o para, eu estou pedindo a idade,
E observem, logo depois de pedir a idade, eu estou fazendo o teste para ver se chegou naquela segunda forma de repetição. Porque normalmente, se não tivesse essa estrutura aqui do se, o programa iria pedir para o usuário 500 idades e 500, né, para cada idade, 500 sexos de pessoas, né, informar o sexo da pessoa. Mas quando eu coloco esse teste aqui, ó, se idade igual a 0, então interrompa, eu estou criando uma segunda forma de interromper essa estrutura de repetição. Ou seja, o comando interrompa, ele é muito mais utilizado com o para, mas da mesma forma ele pode ser usado no enquanto e pode ser usado também no repita, ok? Bom, em síntese, né, gente, o que a gente aprendeu nessas 3 partes dessa 4ª videoaula, né? A gente aprendeu os comandos enquanto e repita, que são comandos também de repetição, são estruturas de repetição. Na 3ª videoaula a gente tinha visto o comando para, então os comandos que representam as repetições, né, que podem ser usados como repetições, o para, que é usado em repetições definidas, e o repita e o enquanto, que são usados em repetições indefinidas. A gente viu várias dessas situações no início dessa videoaula, né? A gente aprendeu a fazer consistência de dados, é muito interessante, principalmente quando a gente faz um algoritmo que a gente quer colocar no mercado, um programa que a gente quer colocar no mercado, passar para terceiros, para evitar que o usuário crie uma situação, né, de dado inválido que gere resultados que não tem nada a ver, né, resultados incorretos. Então a gente cria consistência de dados, a gente aprendeu a fazer isso usando o comando repita. E por fim, a gente aprendeu a usar o comando interrompa, que é um comando muito simples, que é utilizado para encerrar abruptamente uma repetição e que normalmente é usado no comando para, ok? Na próxima videoaula, a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora. Vai ser um resumo assim bem rapidinho, mas nós vamos pegar o que de mais importante a gente viu. Para quem ainda tem dúvida com alguma coisa ou quer se rever para se preparar para a nossa avaliação, né? Então é muito legal assistir a nossa última, 5ª e última videoaula. A gente usou essas referências todas que tem aí e eu aguardo vocês então na nossa 5ª e última videoaula de revisão. Até lá, gente!